minha gente, tudo bem? Hoje é Respondendo Perguntas. Praticando a opinologia tudológica generalizada, nós vamos hoje resolver todos os problemas do mundo, do universo e da galáxia com boas respostas. Espero que tenham pego a ironia. Primeira questão: até onde vai a vontade de Deus, seus planos e interferências na vida humana? Não sei, melhor seria perguntarmos para ele. Porque de fato, essas questões tão abstratas, tão abrangentes, elas tratam com elementos dos quais nós não temos poder, controle, resposta, e partem de uma necessidade da gente pressupor uma realidade paralela àquela a qual está a nossa responsabilidade. E aí sim, você pode pegar um texto sagrado, você pode pegar um texto bíblico, sacar um versículo e construir toda uma dogmática, uma estrutura doutrinária que te dê um sentido, te dê um apontamento, te dê uma segurança, mas bora ser prático? Ninguém tem essa resposta. Inclusive, nem era essa a pergunta que estava na cabeça do pessoal que estava escrevendo a Bíblia. Só como indicação, eles estavam tentando resolver os problemas do povo. E nesse processo, tinham experiências com Deus, com o divino, sua espiritualidade, registraram, construíram e narraram de uma maneira determinadas experiências para que a gente também pudesse aprender com elas. Não quem é Deus, o que é Deus, como faz, o que faz, onde interfere, o que não interfere, aquelas coisas das quais nenhum de nós tem controle, senão conteúdos fundamentais de sabedoria, de racionalidade, de interpretação da realidade que ajudem a gente a tomar boas decisões, seja por aprender aquilo que você não deve fazer, com o exemplo de alguém, como aquilo que você deve fazer, seja com o exemplo de outra pessoa ou com contra-exemplo, mas de todo modo discutir e debater a partir daquelas histórias, daquelas mitologias, daquelas construções e narrativas, o que faremos com nossas vidas hoje. Segunda questão: por que o protestantismo se adequa melhor à urbanização que o catolicismo? Abraço, tamo junto. Tamo junto, camarada. Essa pergunta é maravilhosa, porque ela tem muitas possibilidades de resposta, de abordagem, de enfoques que a gente pode dar em diferentes aspectos, inclusive questionar se é uma questão propriamente religiosa ou se a própria religiosidade que está se adequando está conectada com outro processo que seria mais fundamental. Acho que algumas pessoas já devem ter sacado o que eu quero dizer. De todo jeito, eu vou recomendar, claro, o meu curso Evangélicos e Política no Brasil, porque nós discutimos isso, tá? Para compreender a expansão dos evangélicos e também como está conectado com o processo de modernização capitalista brasileiro durante o século XX, em especial a partir da metade do século XX. A partir de 1950, um tipo de processo de modernização que é desencadeado e que a gente começa a ver aí mudanças significativas na organização da vida do povo, da organização popular, da organização social, em reação a êxodo rural, expropriação de terra, expulsão das pessoas de suas terras, suas pequenas propriedades, as aglomerações nos grandes centros urbanos. Tudo isso cria novas condições para um novo tipo de organização religiosa, mas não só religiosa, senão estrutura familiar, de trabalho, e toda a vida é transformada, toda essa dinâmica, porque o modo de produção está passando por certas reformas estruturais, que é o processo de modernização capitalista. E quando isso está acontecendo, a vida de todo mundo está sendo afetada e a vida de todo mundo está sendo transformada. Isso propicia com que um novo tipo de espiritualidade tenha maior facilidade e potência para se expressar, para ganhar terreno, para se constituir, inclusive planejando a partir desta nova realidade. É muito mais fácil para uma instituição que está começando, que está se constituindo, ser mais plástica e adaptável do que uma que já existe, já tem sua rede constituída num tipo de realidade para um tipo de realidade e que agora tem que começar processos de transformação. Essas são algumas pistas que vão dando pra gente ideias, possibilidades de imaginar e de abordar e de dar um foco específico para esse fenômeno que é o processo de expansão e adaptação das igrejas evangélicas ao processo de modernização capitalista e maior dificuldade do âmbito católico. Isso a gente vai discutir e mensurar, especialmente a partir da realidade brasileira, dado o tipo de organização social que a gente tem, as instituições envolvidas e como é um fenômeno relevante e destacável
o crescimento acelerado de evangélicos, em especial a partir dos anos 80. Mas recomendo de novo, dá uma olhadinha, acompanha a gente no nosso curso Evangélicos e Política no Brasil, que a gente dá outros apontamentos também. A gente poderia até fazer algumas discussões mais teóricas aqui na resposta, sobre autores que avaliam um tipo de coisa, outro tipo de coisa, mas eu acho que essas pistas, elas são para começar a dar um start, não é você fechar o problema. Senão eu acho que isso já ajuda a desenhar um bom quadro do que tá acontecendo. Aproveitando o merchan, dá uma força pra gente aqui no Apoia-se, apoia-se/Bruno Reiknal, que é pra dar uma força aqui pra gente continuar esse trabalho, poder manter funcionando os nossos aplicativos de edição de vídeo, de produção das thumbs, de outras coisinhas que a gente tá mexendo pra tentar melhorar o conteúdo, assim como a necessidade de comprar uma câmera nova, que pelo amor de Deus, tadinho do meu laptop que já não aguenta mais, e o próprio laptop que eu tenho que fazer um vídeo, ficar umas 3 horas esperando ele renderizar pra fazer um outro negócio e dá um trabalho danado, seja pros vídeos no YouTube, seja pra produzir também os cursos que a gente tá tentando fazer aí pra pagar os boletos aqui de casa, e graças a Deus e graças a vocês que têm se inscrito, tá dando pra dar uma respirada nesse último mês a mês, dia a dia, vamos respirando, levantando a cabeça e seguindo em frente. Agradeço do fundo de coração, eu não tenho como retribuir. Tamo junto, vou tentar produzir cada vez um conteúdo melhor. Se você puder dar uma força, chega junto no Apoia-se ou dá uma olhadinha nos cursos, beleza? Podemos dizer que as igrejas pentecostais são majoritariamente pobres e as históricas ricas? Excelente questão. Sim e não. Sim, se a gente considerar a classe média alta, que é, ou classe média propriamente dita, essas classificações normalmente são feitas por renda, e aqui eu tô abrindo um parênteses, e isso é muito complicado, porque não é só a renda que define classe, senão existem outros elementos que também são fundamentais pra gente começar a discutir as estruturas, as estratificações sociais e como uma determinada sociedade se reproduz socialmente a partir dessas classes, tá? Então, vou aqui usar os termos mais genéricos, mas eles são bastante problemáticos. Se a gente considerar uma classe média ou classe média alta rico, porque do ponto de vista de quem é pobre, essa galera tá muito acima, e é uma distância que, se você olhar pra quem é rico de verdade, elite de verdade desse país, aí é um negócio bizarro, mas classe média alta, que é quem compõe as igrejas chamadas históricas ou tradicionais, reformadas, que vieram naquele projeto de igrejas de missão, sei lá que raio de nome que a gente vai dar agora, mas essas são as mais tradicionais, mais históricas mesmo, mas o que tem uma longevidade maior dentro da tradição reformada, vamos dizer assim. Essas igrejas, elas chegam no Brasil no século XIX, já ocupando posições nos centros urbanos, e aí nos centros dos centros urbanos, vindo com missionários que são pagos, tem financiamento, tem salário das suas instituições ou denominações originárias, de seus países originários, que pagam, financiam, seguram a bronca, trazem o dinheiro para poder fazer essa missão no terceiro mundo, na periferia, nos países subdesenvolvidos, colonizados, que raio de nome que a gente vai dar pra galera que é lascada dentro do mercado mundial. Bom, manda essa galera pra cá, traz essa galera pra cá, elas se alojam nos centros urbanos, é um pessoal já escolarizado, que fala 2, 3 línguas, é branco, chega para ocupar posições muito específicas, tá num território mais privilegiado, então majoritariamente os fiéis que vão ser agregados, integrados, trazidos para essas igrejas, serão de classe média alta. E aí você tem então desde a origem esta orientação para esses grupos. Diferentemente da trajetória das igrejas pentecostais, porque elas chegam aqui também em processos migratórios, diga-se de passagem, também vindo de gringos europeus e sei lá mais o que, só que não vem com financiamento, não vem com uma igreja sede, uma instituição em outro país que está financiando, está bancando e tal. Não vem a galera para ser operário, para ser trabalhador, para ocupar um pequeno pedaço de terra no interior de algum estado, no sul, nas colônias que estão sendo constituídas lá, dentro do processo de políticas de branqueamento, que a gente tem que deixar isso muito claro, que isso também faz parte do processo todo, tá? E isso é um dos elementos que a gente pode resgatar as contradições dentro das igrejas pentecostais. Mas chega essa galera também vinda de fora, mas para ser operário, trabalhador e tudo mais. E chega com um tipo de cultura, de culto, de prática, de ritual que não agrada à classe média. É a galera que canta, que dança, mexe o corpo, fala em língua, tem êxtase. Isso não estava muito adequado com a maneira da religiosidade mais elite, ou mais classe média. Diferente da religiosidade
popular, que essa sim estava muito mais acostumada com o sananganango, com uma dancinha, com a música diferenciada, com os batuques, com o som e com glossolalia, com êxtase, com poder extravasar esse negócio todo. E isso interessa muito mais essa galera. Então já chega o pessoal que é operário, que vai morar então em Vila Operária, numa região mais da periferia, e quem se interessa por esse tipo de culto também é uma galera daqui de periferia, já empobrecida. E curiosamente é majoritariamente de mulheres que estão em casa, porque as igrejas eram igrejas domésticas, eram encontros nas casas. E as mulheres daí têm uma predominância e uma posição central no início das igrejas pentecostais. Mulheres de periferia empobrecidas nesse Brasil, nesse nosso país, pretas. E aí então a gente tem toda essa constituição da base de fiéis dentro das igrejas chamadas pentecostais, especialmente das Assembleias de Deus, que vão se tornar a maior denominação, diferente das históricas. Inclusive, isso ajuda a compreender um pouco da expansão dessas diferentes tradições, denominações e os conflitos que ela tem, porque está atravessado nesses conflitos, nas críticas, nos apontamentos e tudo mais, toda essa questão de raça, de gênero, de classe. E, meu amigo, isso dá um chabu danado. Isso não significa também que dentro das igrejas pentecostais, especialmente a partir da segunda geração de lideranças, não se tenha constituído uma classe média que lidera essas igrejas. De homens brancos, provavelmente filhos, genros, parentes dos primeiros pastores da primeira geração, e que aí já não estão muito bem pensando em criar uma igreja muito orgânica, que vai crescendo sem planejamento. Ao contrário, utilizam dos recursos que têm agora como escolarizados, alguém que teve um tipo de instrução específica, obteve recursos, sociais que são, dentro da nossa estrutura social, privilégios de uma determinada classe, apreendem uma série de coisas, têm esses recursos e a partir deles começam a planejar a expansão da igreja, que é um processo de institucionalização das igrejas pentecostais. E aí você vai ter uma diferenciação muito drástica entre a elite da igreja, não estou falando elite nacional, elite da igreja, que é de uma classe média branca, de homens, e a massa empobrecida, de mulheres e pretas, que até hoje se mantém com uma dinâmica de diferenças de poder dentro das comunidades. E aí é curioso que, passado o tempo, passado esses processos, essas classes médias pentecostais também vão querer disputar o lugar de educação, de formalização, de teologia e tudo mais com as igrejas tradicionais, e também temos aí novos conflitos, novas contradições. É muito bom olhar esse processo. Essa tua pergunta foi muito boa, camarada, porque a gente consegue fazer essa análise, esse panorama geral, e eu faço mais uma vez o merchan do curso Evangélicos e Política no Brasil. Sei lá qual questão! A noção do capitalismo como religião ajuda a entender o avanço da direita cristã no Brasil? Cara, pode ser um recurso útil, porque tudo depende de como nós vamos articular uma estrutura teórica, uma conceitualização com a realidade nacional e o nosso processo de modernização capitalista. Essa ideia de capitalismo como religião vem desse livro aqui, ó. Capitalismo como Religião, Walter Benjamin, que na verdade é um artigo que não foi publicado em vida pelo Benjamin, mas é muito interessante, ele é o primeiro capítulo desse livro, que depois tem uma série de outros artigos também muito curiosos, inclusive um artigo de Benjamin comentando sobre Bartolomeu de las Casas, que era o bispo aqui no México, em Chiapas, que lutava em defesa da vida dos indígenas. De todo jeito, o Benjamin, ele amplia uma certa crítica que já estava no pensamento de Marx, aparece no pensamento de Weber, e que Benjamin articula as duas coisas e dá um passinho a mais, que é basicamente o seguinte: para Benjamin, num sentido muito geral da tese, eu recomendo que leia o artigo, que ele é um rascunho, ele é um texto que não foi fechado, ele não foi complementado. Já faço um outro comentário a respeito disso, inclusive. Mas o Benjamin, a tese geral dele não é só que o protestantismo deu condições para o surgimento do capitalismo. O que ele fala é: o protestantismo se converteu em capitalismo. Só que ele lança isso como tese e faz uma conversa, uma apresentação teórica e uma discussão bastante lírica, que eu posso dizer, expressionista talvez, mas não é muito técnica no sentido sociológico do termo. É uma análise que ele está fazendo ali, uma experimentação teórica bastante interessante. Então ele avança no pensamento do Weber nesse sentido. Não é só que teve condição pro
pro capitalismo. E em Marx também, porque em Marx também aparece essa ideia de que o protestantismo dá condições pro capitalismo, não é só em Weber. A gente falou isso em algum react, eu já não lembro qual. O que acontece é que, para Benjamin, o protestantismo se converte em capitalismo e agora nós temos uma religião secularizada. E aí é uma análise muito curiosa, porque a gente vai começar, ele coloca os termos de secularidade e de religiosidade em outro patamar. Ele vai então chamar o capitalismo como religião, porque o capitalismo seria uma versão secular do próprio protestantismo. Tem um autor, Franz Rinkelamert, que recuperou essa crítica do Benjamin e já articulando com aquilo que a teologia da libertação estava trabalhando a partir dos anos 60. Porque a teologia da libertação começa a chamar o capitalismo como religião antes de terem publicado esse texto aqui do Weber, antes dele aparecer, do Benjamin, antes dele aparecer, perdão. Então, para o pessoal da teologia da libertação foi muito interessante e para o Franz Rinkelamert também. Ele avança um tanto nesse debate, fica a dica de ler ele. E um outro autor, Juan José Bautista Segales, que é um filósofo boliviano, também fala sobre isso. Só que aí ele faz uma análise que eu acho mais interessante ainda, que é levar a sério essa parada que o Benjamin está dizendo e vai analisar então como se deu o processo de secularização do protestantismo no capitalismo, analisando a própria teoria da economia política. E aí ele vai analisar como Adam Smith é uma das chaves principais para converter valores que eram próprios do puritanismo, do protestantismo e tudo mais, valores assim invertidos, vamos dizer. O egoísmo, se ele é um vício, ele agora vai virar um valor positivo dentro da economia política a partir de um tipo de interpretação do Adam Smith a respeito da tradição protestante, que não é só do Adam Smith, senão do puritanismo ao qual ele pertencia. E aí, nessa análise eu acho muito massa, eu acho muito bacana, eu vou tentar colocar aqui na descrição alguns artigos e textos bem bacanas a respeito disso. Qual a sua linha teológica sobre a volta de Jesus? Ele já voltou? Ele vai voltar? Cara, eu acho que o mais importante é a gente compreender que a escatologia ela muda com relativa frequência de acordo com a mudança dos tempos. Então, você ser apegado a um dogma, uma doutrina escatológica é relativamente perigoso porque ela tem data de validade, tá? Então a gente consegue encontrar registros e na própria Bíblia textos, né, dos primeiros cristãos, do cristianismo primitivo, em que uns sustentavam que Jesus já até tinha voltado. Outros que Jesus estava iminentemente voltando, quer dizer, a qualquer momento, amanhã. E aí vai passando o tempo, essa própria percepção também vai mudando para alguns autores. E para alguns teólogos e para a crença da galera. E isso vai tendo muita plasticidade de acordo com o decorrer dos séculos. Por exemplo, da tradição pentecostal que eu venho, ela é profundamente escatológica e já pensava que era o fim dos tempos iminente na passagem do século XIX para o século XX, por causa da sequência de crises, de fome, de conflitos, a acelerada transformação tecnológica que o pessoal estava vivenciando graças ao processo de industrialização moderno capitalista. Então tá rolando todo esse desenvolvimento, tá rolando um monte de coisa, tá rolando guerra, tá rolando tudo, a galera ficou desesperada e o mundo está acabando. Só que isso aconteceu um pouco tempo antes também em outros territórios, em outros momentos. A virada de um século para outro, de um milênio para outro, também é sempre escatologicamente experienciada pelas pessoas como um fim iminente e que interpretam as profecias cada vez de uma maneira diferente. Então, o meu ponto é que a gente pode ter uma quantidade imensa de crenças, de doutrinas a respeito de escatologia. A minha, muito particular, é que é uma leitura, já a partir da teologia da libertação e de certos movimentos muito específicos também da mobilização popular. Lembrando que eu não sou guru, eu não sou a voz da palavra definitiva, eu não estou defendendo doutrina ou dogma, senão compartilhando o que eu creio hoje, beleza? Não estamos aqui querendo ser dono de nada, nem guiar ninguém. De que a volta de Jesus é um processo que anima a gente enquanto uma vivência de igreja e de comunidade, que Jesus está sempre voltando. Ele está sempre aqui no momento que a gente consegue promover vida plena, vamos dizer assim, para as pessoas. Mas isso é muito particular, cara. Eu não acho que a gente tem que entrar na linha de discussão sobre escatologia, como ela é, o que não é, se está no fim, se tá no... Cada um acredita aí, trabalha com a profecia a maneira que achar mais interessante. Agora, quando a gente olha historicamente, a gente percebe que ela muda, ela se transforma. Que diferentes grupos em diferentes momentos têm uma posição distinta em relação à posição escatológica.
ora mais intensa, ora menos, a profecia varia de acordo com a conjuntura e com o interesse de quem está usando ela. Então, temos que ter mais cuidado. Como diria Zé Cabaleiro: em Juazeiro, Salgueiro e Petrolina, a noite é uma menina londrina nos drumming-bass. Tá todo mundo com medo do fim do mundo, mas pior que o fim do mundo para mim é o fim do mês. Que cantor terrível! Bora lá pra outra pergunta. O que é a tal teologia do domínio? Cara, eu não sou um especialista no tema, acho que eu comentei isso em outro conteúdo também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar um artigo que tem bastante referência interessante do Eliseu Pereira, que vai estar aqui na descrição, sobre a teologia do domínio. E aí o problema dele é avaliar se essa teologia seria uma chave interessante para compreender os evangélicos bolsonaristas, ou o bolsonarismo dentro do movimento evangélico. De todo jeito, apesar de talvez discordar de alguns pontos da análise de conjuntura, a apresentação da influência estadunidense, das raízes da teologia do domínio é muito, muito bacana. Então fica a recomendação de dar uma lida e ver as referências que ele cita lá, porque também tem autoras e autores bem bacanas nas referências, beleza? A proposta é trocar ideia, abrir diálogo, bora pro debate, bora pra conversa, bora pra aprender junto. Últimas duas questões. Como Marx ou o pensamento comunista resolve o problema do direito? Como ele o descorrompe? Sendo que, por ser a fiança algo institucionalizado, nem sei se dá para chamar de corrupção, mas um vício proposital para livrar a cara dos ricos das condenações pelos crimes mais absurdos. Como resolver isso? Minha resposta será um merchan. Para produzir um conteúdo um pouco mais autoral no canal, eu vou fazer um teste que é apresentar um dos meus trabalhos agora. Esse livrinho aqui, ó, Fetichização do Poder como Fundamento da Corrupção. Vou começar a trabalhar às sextas-feiras com vídeos a partir do conteúdo desse livrito, que foi minha pesquisa de mestrado. Particularmente, ela foi aprovada com a solicitação para ser uma tese de doutorado, mas não tinha doutorado no programa ainda. De todo jeito, como uma indicação interessante, a gente tem que compreender que toda instituição se corrompe, ou vai de alguma maneira se corromper em um sentido muito específico, que é o do seu trabalho a partir inclusive de um pensamento de Marx, que é o processo de fetichização, quando um produto histórico da realidade humana e da sociedade humana se fecha sobre si mesmo e começa a funcionar tautologicamente para a manutenção de uma determinada estrutura de poder e não mais para atender às necessidades da vida da sociedade que criou, dos seres humanos que criaram esse produto, essa organização social, essa estrutura, algo que a gente pode chamar como instituições em termos gerais. Então, quando as instituições se fecham sobre si mesmas e seus mecanismos não atendem mais à comunidade humana, senão os próprios critérios dessas instituições, sua própria execução do poder, aí seria a passagem para a corrupção, ou fundamento dessa estrutura de corrupção. Mas para chegar nesse resultado, tem toda uma construção teórica que passa por Marx, passa por outros autores também críticos, né, outras autoras também críticas, e em especial por uma reconstituição da própria maneira de abordar os temas a partir da filosofia, que é o que o Dussel faz de maneira brilhante e que está também no nosso curso, mais um merchan, Filosofia Latino-Americana, Ética da Libertação, pelo qual a gente passou, que é bem interessante. Se você quiser conhecer o curso, dá uma olhadinha lá também. Mas eu vou começar a lançar às sextas-feiras um conteúdinho desse livro aqui. Última questão! Minha companheira, por motivos de exploração do trabalho, não pôde praticar o bullying contra a minha pessoa durante essa semana, o que me deixa um pouco contente por um lado, mas muito triste por outro. De todo modo, eu separei uma pergunta que veio e que cita ela. Como você conheceu sua companheira? Já tinha pensamento político de esquerda moldado, sem ser necessariamente radical? Se tinha, isso foi definidor na escolha de alguém pra você? Conheci a minha companheira na igreja, a gente frequentava, né, a mesma comunidade. E na época, 10 anos, talvez um pouquinho mais, é quando eu comecei, inclusive, a ter uma consciência maior teórica a respeito dos meus posicionamentos. Comentei esses dias, em algum conteúdo que eu já não lembro qual, o meu processo de radicalização, né? Então,
Eu comecei já, desde de pequeno, ter uma posição um pouco mais militante pelo incentivo da minha casa, dos meus pais, que nunca foram de esquerda propriamente dito, foram começar a ter consciência a respeito disso muito mais pra frente, mais velhos, eu já adulto, mas no processo da minha infância teve muita questão de envolvimento com lutas por educação, movimentos de organização de uma comunidade para atender a falta de estruturas de formação, né, institucionais, escolas de escolarização de pessoas empobrecidas na cidade que a gente morava. E desse lugar, desse ponto, eu sempre fui incentivado, especialmente pela minha mãe, a fazer algo decente por esse mundo. Tenha um propósito um pouquinho maior do que seu próprio umbigo. E isso já foi empurrando para uma posição menos egoísta, menos de interesse, de busca por uma própria carreira, correria e tudo mais para ser vencedor, esse negócio todo. Não. Faça algo mais decente, coletivamente, pense na vida das pessoas que estão à sua volta. Esse é o ponto da minha mãe, né? Faça algo importante desse mundo. E o meu pai que sempre falou, olha as coisas em seu conjunto, não pensa as coisas fragmentadas. Isso é uma coisa que ele falava desde sempre, muito comum. Assim, meu, olha o conjunto das coisas, olha como é que as coisas estão organizadas, não fico olhando fragmentado. Desde que eu era pequeno que usava essa expressão. Olha o conjunto, tá? Hoje eu uso conjuntura, que olha os problemas que a gente tá vivendo aí. De todo jeito, isso foi me empurrando, já desde moleque, pra esquerda, né? Ou pra uma posição mais crítica, mais militante, menos adequada ao modo como majoritariamente a gente é ensinado a reproduzir socialmente. Na adolescência eu já me percebia como um socialista, mas um social-democrata, um socialismo mais brando, de distribuição, tentando igualdade, não uma organização de distribuição de renda praticamente, ou de acesso a serviços. E aí, a partir ali já começo da minha juventude, depois que eu estava terminando a faculdade, durante a faculdade nem tive contato com o pensamento de esquerda propriamente dito, assim, tive um pouco de filosofia da libertação, filosofia latino-americana, por 6 meses, e depois não mais, mas que me ajudou muito já, gostei pra caramba, porque me abria umas ideias muito loucas, mas não tive contato com Marx, não tive essas paradas. Fiz filosofia, não li Marx durante a graduação. Comecei a ler para me preparar para o mestrado, porque aí sim eu comecei a teoricamente, a trabalhar melhor as coisas. E aí, estudando filosofia latino-americana por indicação de um orientador, e ela me deu uma dica, eu falei, pô, da hora. Porque eu queria estudar um cara que não me levaria para esse caminho, que era Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu-lituano-francês maravilhoso, mas que não se envolve propriamente numa disputa de política, de projetos políticos e tal. E aí conversei com um cara que é o Jung Mossung, troquei ideia com ele um dia, ele falou, cara, por que você tá indo por aí? Pensa mais material, mais concreto, mais nossa realidade, é muito abstrato, Levinas. Pensa mais a partir do Dussel, por exemplo, que é um discípulo dele. Falei, pô, pode crer. Comecei a ler, me apaixonei pelo negócio. Comecei a analisar a realidade de outra maneira. Então eu tava trabalhando, tava estudando, tava vendo os negócios, falei, meu Deus. Entrei no mestrado, aí eu comecei a ler Marx efetivamente, assim, mas detidamente. Aí eu comecei a ir mais para a esquerda propriamente dito num ponto de vista teórico. E aí você vai se radicalizando. E aí me radicalizei propriamente dito, né? Então me engajei em projeto de esquerda mesmo, socialista, transformação dessa realidade e tudo mais. Já começando a flertar com o processo revolucionário, mencionando processos revolucionários, aprendendo a compreender a conjuntura de determinadas lideranças sempre demonizadas e tal. Mas quando a minha filha nasceu, há uns 5 anos atrás, aí, meu querido, quando a minha filha nasceu, não, antes dela nascer, quando a gente descobriu que a gente tava grávido, aí o meu coraçãozinho balançou. E aí eu me radicalizei efetivamente, me filiei um pouco tempo depois de um partido, hoje sou filiado a um partido comunista aqui no país, radicalizado, pensando num processo revolucionário, mobilização das massas, a gente começar a trabalhar, organizar, junto com a nossa gente, a perceber isso que eu percebi quando nos descobrimos grávidos, que minha companheira estava grávida, e falei, eita, o que eu faço com essa criança? Qual é a minha missão de vida com essa criança? Qual é a condição de mundo que ela vai ter? Tá sob as minhas mãos o controle ou a possibilidade de decidir se ela vai ter condição de vida, se ela vai poder respirar, se vai ter ar para ela respirar nessa cidade, se vai ter água para ela beber, se ela vai suportar o calor ou o frio extremos que cada vez mais batem na nossa porta. Ela vai ter acesso a trabalho, emprego, porque hoje, dada a conjuntura, talvez eu já sei, né, que provavelmente teria uma vida muito mais complicada do que os processos que meus pais vivenciaram. E ela vai ter uma condição de vida, uma conjuntura, uma sociedade melhor ou pior? Isso não está na minha mão.
Só preparar ela para uma correria não vai dar certo. E ainda colocar um monte de peso que ela tem que ser uma vencedora, uma campeã, o mundo tá na mão dela. E não tá. E aí eu vou fazer de tudo para ela ter uma boa escola, uma boa educação, uma boa formação. Para quê? Para ser uma pessoa decente, para ser um ser humano com dignidade e que tá engajado na vida dos outros? Ou para ela ter um passe mais caro? Para ela poder ter um preço do tempo, da força de trabalho mais caro? Ou seja, eu tô preparando minha filha para vender o próprio corpo em troca de salário por meio do mercado? Porque é isso que a gente faz, cara. É esse o processo do trabalhador, da trabalhadora. Você só tem o seu próprio corpo como propriedade. E você vende a sua força de trabalho por um tempo. E esse tempo não é dinheiro, é tua vida. É assim que a minha filha vai ser nessa pegada. Aí quando esse mundo, essa chavinha virou, aí eu olhei pra minha sobrinha, pro meu sobrinho, pros filhos do meu vizinho, pras filhas dos meus vizinhos. Caraca, mano, essa molecada depende de quê? E aí a responsabilidade recai pela nossa geração. Recai por aquele trabalhador, aquela trabalhadora, aquela pessoa que ainda tem força, que tá ligada e começa a perceber que se a gente não se mexer, nós vamos destruir as condições de vida, de reprodução da vida e da própria reprodução social e fazer sofrer ainda mais uma próxima geração que a gente diz que queria cuidar. Dos filhos e das filhas que dentro das igrejas todo mundo diz que tá preocupado com. Preocupado com a minha família, com as crianças, tá mesmo? Então bora mobilizar para organizar essas coisas? Foi esse o meu processo de radicalização. E aí, nesse lance de se isso foi um fator, um elemento para a gente estar junto, para eu e minha companheira e tal, que tinha uma posição política mais parecida ou não, isso nem foi tema, né? Isso não participou do debate quando a gente tava trocando ideia. Não saímos pra trocar ideia e falar, e aí, você votou em quem? Hoje eu acho que seria um fator muito importante de vocês perguntarem pras pessoas com quem vocês estão saindo e dando rolê, né? Pergunta 1. Ou se você for participar daquele programinha lá da reality show, que você arranja um companheiro, a companheira sai casado ali uns dias. Primeira pergunta, em quem você votou no ano de 2018 e no ano de 2022? Isso é definidor. Mas tirando essa parte, não era um tema, né? Mas a gente já tinha essas afinidades e foi muito natural e propriamente também há um processo de aprendizado e de conscientização na relação. E a gente vai se aprendendo junto, se conscientizando junto. Minha companheira não é militante, não está organizada em nenhum partido, mas eu considero ela muito mais radical e revolucionária que eu e com planos muito mais poderosos, efetivos e transformadores. Sempre que eu preciso de uma dica, eu peço para alguém. Espero que tenham entendido. Mas é isso aí, minha gente. Eu espero ter ajudado de alguma maneira. Se eu não ajudei, foi mal. Bora discutir, bora trocar ideia, bora conversar, bora debater, que isso que é mais importante. Esta grande brincadeira séria de criticar o monopólio da palavra, de abrir espaço de diálogo, de reflexão, para a gente poder, dentro dos nossos ambientes religiosos e por meio deles, quem sabe, transformar esta realidade que tá complicada. No que você puder ajudar a gente a continuar contribuindo de alguma maneira, sendo útil de alguma maneira, dá uma força aqui no Apoia-se, dá uma acompanhada lá no que a gente tem tido como recompensas, que tem sido muito bacana, muito interessante, ou faz os cursos que também estão aqui na descrição do vídeo, dá uma olhadinha nos cursos, eles são baratos, são acessíveis e são bem bons, viu? Quero dizer que eu tento prezar pela qualidade. De todo jeito, agradeço muito e mais uma vez a paciência e nos vemos numa próxima semana. Todo dia útil trazendo a boa nova até a vitória final. Valeu! Es el tema que les estoy explicando. Last week. Hay una historia nueva o común a toda América Latina. Una ética en la liberación. ¡Hasta la victoria! Final.
Espero que vocês curtam. Bora lá!